espiritual, a gente precisa lembrar e entender como princípio básico que todos nós somos espíritos vivendo uma breve encarnação nesse planeta lindo e maravilhoso, que Deus nos deu a oportunidade de vivenciarmos as provas e expiações que têm como objetivo nos transformarmos em pessoas melhores do que quando nós chegamos aqui. Todos nós que estamos aqui, nós trazemos conosco, no registro do nosso espírito, características e tendências que, com as experiências da vida, nós vamos burilando, nós vamos transformando. Todos nós somos um diamante bruto. Quem diz isso é a própria equipe espiritual. Cada um de nós é um diamante bruto, que as experiências da vida vão lapidando, vão limpando, vão lavando, e cada vez mais ele vai ficando brilhante, iluminado, se tornando cada vez mais perfeito. Esse é o grande objetivo da nossa encarnação. É nós vivenciarmos as experiências que a vida nos traz, para que quando nós saiamos desta experiência encarnatória, nós todos estejamos melhores do que quando chegamos. Nós somos um conjunto de todas as experiências que vivemos até agora. Tanto desta encarnação, quanto de todas as outras encarnações que nós tivemos. E nós trazemos gravado em nosso espírito essas tendências e essas características que precisam ser trabalhadas em nós. Para a gente entender o poder disso na nossa vida, para que vocês tenham uma ideia do quanto isso interfere na forma como nós experienciamos a vida, o quanto isso interfere na forma como nós percebemos, como nós enxergamos a vida. É muito comum em atendimentos espirituais que são realizados na casa, nós atendermos pessoas que vêm em busca de socorro, em busca de ajuda, né? E nós percebemos que em um determinado momento da sua atual encarnação, essa pessoa acessou um registro que está guardadinho lá dentro do HD do nosso espírito. Ela acessou aquele registro que nós chamamos, nos atendimentos espirituais, de personalidade. Personalidade, o que são? São registros de uma vida passada que pode ter acontecido 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000, 2000 anos atrás. E num determinado momento, por alguma situação da vida, esse paciente acessou aquele registro. Aquele registro é o que ele era há 100, 200, 300, 1000 anos atrás. E, a partir do momento que esse registro foi acessado, essa personalidade, esse registro, a personalidade daquele ser que ele era, está guardadinho ali dentro do seu espírito, começa a se manifestar na forma como ele vivencia a vida a partir desse momento. Vocês conseguem entender isso? Estou sendo bem simples e objetivo para a gente entender. Então, a partir do momento em que essa personalidade do nosso passado começa a se apresentar no hoje, nós começamos a perceber a vida sofrendo a influência desse ser antigo que éramos nesse passado longínquo. Nós não somos dominados completamente por esta personalidade, por esse registro que se apresenta na vida atual hoje, muitas vezes sobrepondo-se aos nossos próprios pensamentos racionais. E aos poucos o indivíduo começa a se perceber mais irritado, mais autoritário, mais dominante, com características que aparentemente ele já tinha conseguido superar. Mas isso acontece porque aquele registro guardadinho lá dentro, por algum motivo, ele começa a se manifestar agora, fazendo com que essa pessoa perceba a vida sob uma nova ótica, sob um novo olhar. Não
vida, mas na forma de atuação na vida. A pessoa se torna uma pessoa difícil de lidar. Porque você imagina, se hoje essa é a nossa melhor versão, você sabia disso, né? Essa é a sua melhor versão de todos os tempos. De todos os tempos. Nós somos resultado do nosso próprio processo de desenvolvimento, do nosso próprio processo de transformação com as experiências que a vida e as vidas nos trazem. Então essa é a nossa melhor versão. E mesmo assim, não é tão difícil da gente modificar determinadas características que a gente identifica em nós, né? Imagina quando nós acessamos um registro que está guardadinho lá dentro de nós e que se apresenta hoje com uma força daquele ser antigo, primário que nós éramos. Isso são características e tendências que nós trazemos conosco pelos registros das vidas passadas que nós tivemos. Eu estou trazendo isso só para a gente entender o que eu quero dizer quando eu falo de tendências e características. Essa é uma situação e um exemplo do que é tratado, por exemplo, num atendimento espiritual. Onde daí você trata isso, você tem técnicas, tem formas de equipe espiritual direcionando, nós conseguimos auxiliar o paciente e ele sai super recuperado. Esse é um exemplo de uma situação inusitada. Aconteceu. Só que todos nós viemos nesta encarnação, agora, o Sandro de hoje, está trazendo consigo, neste instante, características e tendências que fazem parte da programação desta própria encarnação, que tem como objetivo de, com o passar dos dias, das experiências da vida, a gente se apercebendo que tem e fazer um movimento para ir transformando isso, modificando isso. Só que a grande maioria de nós tem uma dificuldade muito grande de identificar essas características em nós. E muitas vezes a gente se surpreende quando alguém diz pra gente o seguinte: pô, mas você é isso. Pô, mas olha como tu agiu comigo. Daí a gente tenta se defender, dizer, não é bem assim. Você que está me vendo desse jeito. Daí a pessoa dá um exemplo de como a gente agiu, e daí a gente percebe, meu Deus, eu fiz isso mesmo, eu agi assim mesmo. E aos poucos essas fichas vão caindo. E elas vão caindo para a gente começar a se aperceber aonde que nós devemos dar a nossa atenção na busca da nossa transformação e melhora íntima. Lembra que eu falei no início da nossa conversa que o objetivo de nós estarmos vivendo esta encarnação é para que nós saiamos dela melhores do que quando chegamos? Isso significa que nós temos o dever de irmos nos trabalhando, nos superando nessas características e tendências que fazem parte daquilo que eu sou hoje. Sem a necessidade de vir buscar auxílio numa casa espírita por uma situação tão grave quanto o exemplo desse paciente que eu narrei para vocês. Porque todos nós trazemos em nós as nossas tendências e características que devem ser trabalhadas durante esse processo de experiência de vida nesta encarnação. Todos nós trazemos, eu, você e todos nós. E hoje eu vou falar sobre uma característica que nenhum de nós escapa, sem exceção alguma, que é o orgulho. O orgulho é considerado o pai de todas as mazelas, o pai de todas as maldades. Só que, lembra que nós temos uma dificuldade muito grande de nos percebermos. Nós atuamos na vida como que se nós fôssemos muitas vezes folhas ao vento, sendo coadjuvantes no processo de desenvolvimento da nossa própria história. Só que agora vamos dar um basta nisso? Vamos nos permitirmos sermos os atores principais da nossa vida? Agora, já, nesse momento, determine isso para você.
Porque nós temos um poder incrível de criar nossas experiências de vida. Nós temos um poder incrível de transformar a nossa vida a cada manhã, a cada dia, a cada novo dia. Quando nós dormimos, é quase como se nós morrêssemos. Porque o nosso espírito, ele se liberta do nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele precisa descansar, se reabastecer de energia, para que na manhã seguinte ele esteja apto a viver a experiência da vida como um mecanismo do qual o nosso espírito usa para se manifestar nesse planeta lindo e divino que nós vivemos. Então o nosso espírito se liberta. Então sempre que nós acordarmos pela manhã, nós estamos renascendo. Isso significa que nós temos a oportunidade de fazermos tudo diferente a cada novo dia, a cada novo instante. Nós temos condições de recomeçarmos do zero, se assim desejarmos. Quando nós nos percebemos poderosos como verdadeiramente somos, nós vamos entender o que Jesus nos falou. Que nós temos condições de se nós dissermos para essa montanha, saia daqui para colar, ela sairá. Percebam a força latente que existe dentro de nós. Só que nós devemos principiar por um início de caminhada. Percebam. A pergunta, às vezes, que fica no ar, tá, e aí, cara, qual é? É muito bonito, tá, eu sei que eu preciso fazer isso. E qual é o movimento que eu devo fazer? O princípio é a autopercepção. Porque se você não se aperceber, não vai haver mudança que seja consciente. Você vai ter a necessidade de sentir dor. Você vai ter a necessidade de sentir os impactos da vida batendo em você para você sair da inércia. Mas quando nós estamos conscientes que nós precisamos e temos condições de auxiliar esse processo de transformação, nós conscientemente conseguimos acelerar o nosso processo de transformação íntima. Tudo principia deixa eu utilizar um termo simples e objetivo. Tudo principia com a simples percepção de que eu devo estar mais atento a mim mesmo. Lembrando o que Jesus já nos falou há mais de 2000 anos, vigiai e orai. Vigia aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, às suas emoções. Vigia as suas palavras, que você identificará quem você é. E se você identificando quem você é, você vai identificar suas características. Você vai identificar quando o orgulho se manifesta, para você controlar o seu orgulho. Para que essas características, essas tendências não dominem a sua vida e que você não seja uma folha jogada ao vento. Você não é mais um ator coadjuvante na sua vida, você é o ator principal. Você é o diretor dela. E isso está nas nossas mãos, nas suas, nas minhas, nas mãos de cada um que está aqui. Então, vamos utilizar a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência espiritual, para que a partir desse momento a gente comece a se observar com mais carinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Quando a gente começa a fazer isso de verdade, a gente pode se assustar. Porque a gente pode enxergar em nós a sombra que a gente nega ter. Esquecendo que é a sombra que te trouxe até aqui. É o conjunto do que nós somos que nos trouxe nesta casa, nesta noite, para estarmos trocando informações como estamos. E o que a espiritualidade diz em relação a isso? Não negue sua sombra. Não esconda ela de você. Não negue a sua existência. Traga luz para ela. Ilumine-a. Mas ilumine-a de que forma? Com o seu movimento em direção à luz. Que começa com a percepção da sua existência
observação de quem nós somos, através daquilo que sentimos, pensamos, falamos e agimos, nós começamos a identificar quem nós somos. Só que a pergunta é, quem faz isso? De verdade. Então vejam que é muito simples, mas ao mesmo tempo, olha a dificuldade que a gente tem de vencer o nosso velho ser, a sombra que habita em nós, que me limita nessa caminhada, nessa impulsão que nós podemos dar nessa encarnação. A espiritualidade nos diz, várias vezes ela nos diz, que esta encarnação pode ser uma encarnação transformadora que poderia demorar 100, 200 anos. Tamanha a oportunidade que nós temos hoje de ter acesso às informações do mundo espiritual, as informações de como nós somos seres imortais vivendo esta breve encarnação e a capacidade de nós compreendermos o mundo no qual nós estamos inseridos, tanto o mundo material e as energias do qual nós somos compostos e o mundo é composto, quanto o mundo espiritual. Então essa autopercepção é muito importante. Lembrando de Jesus vigiar e orar. O que ele quis dizer? Vigia, perceba-se. Perceba quem você é através daquilo que tu pensa. E hoje nós temos uma informação importantíssima para passar para vocês, que provavelmente vocês já saibam, mas eu vou repetir, porque a repetição às vezes é importante. A nossa mente cria nossos caminhos na vida. A nossa mente cria nossos sentimentos que se manifestam em ação na vida, mesmo inconscientes, que se manifestam em realidades. Por isso que nós construímos nossos céus e nossos infernos aqui mesmo, não é nem quando desencarnar. É aqui mesmo, com a forma que nós agimos. Então, vamos nos auxiliar nesse processo. Então, quando a gente fala de orgulho, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, vejam só. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Percebam que só com essa passagem de Jesus, a gente começa a entender a importância de a gente ir trabalhando essas características em nós. E o orgulho como característica pai de todas as mazelas e de todas as maldades que existem através das nossas ações e daquilo que existe no mundo, né? Se nós conseguirmos ir transformando a nós através desse movimento que a gente faz, consequentemente a gente está se preparando para que quando nós deixarmos essa vida linda e maravilhosa, mesmo com todos os seus desafios, ela é linda e maravilhosa, quando nós deixarmos, nós estejamos melhores e nós não precisamos passar pelas dores que muitos indivíduos passam após desencarnar. Então a escolha é nossa, a gente faz essa escolha a cada dia. Como eu falei, a cada novo dia, a cada amanhecer. Mas ele continua. Então ele está dizendo o seguinte: para a felicidade futura, a humildade, a construção da humildade é muito importante. E a humildade a gente constrói de que forma? Lutando contra o orgulho que habita em nós, em todos nós. Olha só o que ele coloca aqui. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E nesta outra, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Veja
a humildade, tendo que superar o orgulho da humanidade. Só que tem uma coisa, se nós não fizermos esse movimento conscientemente, a vida vai dar rasteira na gente e a gente vai exercitar isso pela dor. Só que nós não precisamos mais viver pela dor, vamos viver pelo amor. Conscientes da nossa capacidade, conscientes do que somos, do nosso poder de transformar, de criar nossas vidas. Uma vez, Chico Xavier, ele estava saindo da palestra dele, e daí uma mulher veio assim, tinha um monte de gente que tinha uma dificuldade muito grande de sair quando ele saía da casa. Uma mulher chegou para ele, Chico, uma vez me falaram que eu era uma rainha no passado, é verdade? Daí o Chico olhou para ela com aquele jeitinho dele, né, aquela carinha dócil, e disse, minha filha, provavelmente era, porque se você fosse uma lavadeira, tu não estaria nem me perguntando isso. Estaria me perguntando uma coisa mais relevante. Então vejam o exemplo, o que te move? O que te move na vida? O que te move de verdade? É lógico que nós temos o direito e o dever de buscarmos o conforto na vida, de buscarmos o material. Mas o que mais te move? É claro que nós temos o direito e o dever de construir uma família bem harmonizada. E o que mais te move? E o resto da humanidade? E o que mais te move? Esse olhar para dentro de nós, para que a gente se aperceba como nós agimos e reagimos em relação à vida, como nós agimos e reagimos em relação aos sentimentos que nos envolvem nos momentos de desafio. Nós temos a capacidade de respirar e dizer, o cara deve estar passando por um grave problema. Ou nós reagimos com a mesma intensidade e intensificamos a dor daquele cara que está em desequilíbrio e o cara dá um tiro. Porque você não conseguiu ficar com a boca fechada porque o teu orgulho não permitiu. Então, tantas e tantos males que são gerados pelo nosso orgulho. O nosso orgulho nos faz entrar em atrito. O nosso orgulho nos faz entrar em desavença. O nosso orgulho nos faz criar dificuldades enormes de perdoar. O nosso orgulho nos impede de criar, às vezes, um relacionamento harmônico dentro de espaços de trabalho. O nosso orgulho, e poderia narrar, fazer uma lista enorme para vocês do quanto o nosso orgulho nos leva por caminhos tortuosos, dolorosos e que vão gerar sofrimento para todos nós. Então, vamos principiar com o olhar amoroso para dentro de nós, para nós identificarmos que somos orgulhosos, para nós identificarmos as características que não são legais, não somente do orgulho, mas outras que não são legais, para a gente limitar conscientemente, mas também perceber as maravilhosas características positivas que todos nós temos e alimentá-las, fortalecê-las, para que elas tenham força e para que elas sobrepujam, para que elas sobressaiam-se sobre aquelas que estão tentando nos limitar. E nós podemos fazer isso, você pode fazer isso. Aí entra outra ação que você precisa lembrar de fazer: oração. A oração nos conecta com a divindade. Não importa a religião. Uma característica que todas as religiões têm, qual é? É a conexão através da conversa que nós temos com a divindade. A conversa que nós temos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Essa conexão através da oração precisa ser ativada em nossos corações, não somente na hora que a gente vai dormir. E, lógico, a gente tem que agradecer pelo dia, não somente a hora que a gente vai acordar, agradecendo pela noite por acordar vivo. Acordar vivo é ótimo, né? Não somente por isso, mas agradecer, se conectar com Jesus e com a espiritualidade durante todo o dia. Viu uma coisa bonita? Pô, Senhor, obrigado. O dia está lindo. Pô, obrigado pelo sol. Está chovendo. Pô, obrigado pela chuva. Essa conexão com a espiritualidade, ela deve ser
consciente e constante, porque é isso que amplia a nossa conexão com os amigos espirituais amorosos que nos auxiliam a superar nossas dificuldades e também nossas tendências. É isso que vai gerar um campo de proteção que aqueles indivíduos desencarnados que estão ligados a nós pelos registros do passado, pelos débitos que nós criamos, que todos nós somos devedores do passado, sem exceção. E junto com esse passado devedor, nós temos também companheiros desencarnados que se vinculam a nós e atrapalham a nossa vida. A oração, como ela nos conecta com os nossos amigos e com essa divindade sublime e amorosa, nos protege disso tudo também. Vejam, está tudo em nossas mãos. Percebam, vocês conseguem entender? Eu trouxe alguns caminhos. Agora a escolha é de quem? É de cada um. Eu faço a escolha. Eu não faço. Isso entra aqui, sai por aqui, ou entra aqui e fica aqui. Aí sim, aí tu tá com tudo. Eu não tenho nada, entendeu? Então, pessoal, era isso. O objetivo é reflexão, para vocês refletirem. E o objetivo, talvez, é perceber caminhos. Às vezes, na dificuldade, no movimento e na necessidade da sobrevivência e da vida, a gente se esquece. Mas tudo está nas tuas mãos. Tudo está nas mãos de Deus, mas principalmente nas tuas, porque você, sem a tua atuação, Deus não vai te levar para a vida. Sem a tua atuação, a tua vida não vai se transformar para melhor. E não é só rezando que isso acontece, é agindo, atuando. É se movimentando, a vida é movimento. Não pare. Se você parar, a vida vem, um chute na bunda para a gente se movimentar, para a gente sair da inércia, para a gente fazer as coisas acontecerem. É assim. Então, queridos, que a gente lembre disso, que a gente lembre que quando nós acordarmos amanhã pela manhã, a gente perceba que nós podemos recomeçar, refazer aquilo que não está legal, que nós podemos modificar aquilo que nós não gostamos, que nós podemos fazer diferente do dia de hoje para criar uma nova realidade para nós. Quem aqui quer saber do seu futuro? Levanta a mão. Não, é bastante. Quem não levanta está com vergonha, tá? Sabe qual é o teu futuro? É aquilo que você está construindo agora. Esse é o teu futuro. O que tu está construindo a partir desse momento? Então, construa um futuro lindo, está nas tuas mãos. Peça ajuda de Deus, peça ajuda da espiritualidade, utilize a oração, utilize a tua consciência desse movimento, perceba quem tu é, acelere a tua transformação e transforme a sua vida lindamente. Está nas tuas mãos e Deus vai te ajudar, a espiritualidade vai te ajudar. E se precisarem de ajuda, venham na Casa Espírita pedir ajuda, que as portas estarão abertas, tá bom? Um beijo para todos, uma ótima semana e vamos com os passos.